tempo aí gravada. Porque isso daqui, gente, que eu vou passar para vocês hoje, é conteúdo pago, conteúdo que eu dou dentro das minhas mentorias em grupo. Mas hoje eu separei aqui para vocês um conteúdo bem legal, que eu acredito que vai aí virar umas chavinhas aqui na vida de vocês, para que a gente comece aí um 2021 cheio de energia, cheio de coisas boas, cheias de mentalidade diferenciada, né? Nós precisamos começar a trabalhar, investir muito tempo e energia na nossa mentalidade, porque é ela que vai direcionar você para o bem ou para o mal, tá bom? Então, vou pedir para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, envie a live para algumas pessoas, e aí a gente já vai começar o nosso conteúdo, até por respeito a vocês que estão aqui, tá bom? Então, não vamos ficar muito tempo assim, enrolando para entregar conteúdo não, porque o tempo de vocês é precioso e o meu também. Gente, a gente arruma aqui, mas quando entra ao vivo ele muda, tá? O Instagram dá essa alteraçãozinha aqui. Legal, galera, eu quero saber de vocês que estão aqui na live comigo, se vocês entendem esse termo crença limitante. Se você entende o que é crença, né? Crença é muito fácil. Crença é quando você acredita em algo. Ponto. Isso é uma crença. Eu acredito, por exemplo, eu acredito que eu sou branca. É uma crença. Eu tô vendo, eu acredito nisso. Eu acredito, agora eu vou falar de coisas não tão perceptíveis. Eu acredito que eu sou uma boa comunicadora. Isso é uma crença que eu tenho. Só que isso é uma crença que me fortalece, tá? Agora, eu acredito que eu sou uma pessoa desorganizada. Isso também é uma crença, só que é uma crença que me desfavorece, tá? Então, eu tô entrando aqui para vocês só para vocês entenderem o que são crenças. Crenças é tudo aquilo que eu acredito, tá? E aí, o que vem, de onde vem esse termo crenças limitantes? Isso é muito da categoria de coach. Coach começou a falar muito sobre crenças limitantes. E por que crenças limitantes? Porque é algo que eu acredito piamente, cegamente, normalmente a meu respeito, e aí tem outras crenças também, mas algo que eu acredite a meu respeito, porém que me paralisa e não me fortalece. Isso me paralisa, ou seja, eu creio algo a meu próprio respeito que ao invés de me fazer evoluir para onde eu quero ou para onde eu desejo ir, eu ao invés de ter uma crença que me fortaleça, eu tenho uma crença que me paralisa, tá? Então nós somos cheios de crenças, gente, cheio. E eu até separei algumas aqui para ir falando para você ver se você se identifica com essas crenças. E aí você vai entender o seguinte: as minhas crenças, aquilo que eu acredito de mim, ele está me levando para onde eu quero ou está me prejudicando, está me paralisando? Então saber disso já torna-se um divisor de água na tua vida, na minha vida. Por quê? Porque quando eu tenho uma crença positiva a meu favor, essa crença me ajuda a evoluir. Quando eu tenho uma crença que me paralisa, o nome já diz, né? Ela me limita de ir aonde eu preciso ir. Você quer ver? Eu vou dar exemplos práticos aqui para vocês, que eu acho que é a forma mais fácil que a gente tem assim, de entender. Vendas. Gente, nós temos crenças demais sobre vendas, tá? Fale mais sobre isso, Gisele. Quem nunca ouviu aqui alguém dizer assim: ah, fulano vendedor é tudo... Qual é o nome que se usa para vendedor? Vendedor é tudo enrolão. Vendedor só quer teu dinheiro. Vendedor, ele só te enrola, né? Então, nós, às vezes, ouvimos isso lá na nossa infância, dos nossos pais, ou a gente ouviu isso durante a nossa vida inteira, e aí o que acontece? Aonde essa crença pega na tua vida? Me fale uma coisa que você precise fazer, tá? Que você não precisa vender. Gente, se você trabalha numa empresa e você pretende ser promovido, que é o mínimo que se espera da gente, né, na nossa evolução da carreira, você precisa vender o quê? A tua imagem, a tua hora de trabalho, você precisa se vender
Ó, a Elaine acabou de dar um exemplo, papo de vendedor, exatamente. Ah, isso aí é papo de vendedor. E aí você precisa se vender para você ser promovido. Primeira coisa. Ok. E se eu não trabalho numa empresa, mas eu tenho uma empresa, como a maioria dos meus seguidores aqui, são profissionais que precisam se vender, vender a tua empresa, vender o teu serviço, vender o teu produto. Só que aqui, lá internamente, você tem uma crença que te fala assim, papo de vendedor. Fulano tem papo, isso aí é papo de vendedor. Aí imagina assim, ó, eu preciso te vender algo, eu preciso te vender essa garrafinha aqui, tá? Só que quando eu vou te vender, ó, veja, é uma garrafinha ótima. Ela vai fazer o quê? Ela vai manter a sua água refrigerada, a água vai te fazer bem, você vai se sentir hidratado, enfim. Essa garrafinha é boa ou ruim pra você? Depende do que você vai fazer com ela, tá? Meu Deus do céu. Alguém escreveu, quero vender meu corpo, abafo caso. Eu não sei quem é você, mas se você fizer alguns comentários aí que não são legais, eu vou te bloquear, tá? Espero que tenha sido uma brincadeira. Então, se você precisa vender algo se você precisa vender algo, mas se lá dentro no teu inconsciente você fica com esse, é papo de vendedor, papo de não sei o quê, papo de não sei o quê, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer a venda, você vai se sentir inseguro, você vai começar a gaguejar na hora de vender, você não vai passar credibilidade pro seu cliente. E aí tem uma coisa muito interessante, tá? A nossa comunicação, aquilo que eu falo para você, ele representa 7% da tua comunicação. As outras coisas é a linguagem corporal. Então é a tua aparência, o quanto você conhece do teu produto, daquilo que você está oferecendo para o teu cliente, o quanto você se sente segura que o teu produto vai realmente ajudar aquele cliente. Tudo isso significa, tudo isso é a tua comunicação para o teu cliente. Então, se o teu cliente percebe que a tua comunicação não passa segurança, que você não se sente bem de vender para ele, e não que você não acredita no teu produto, você entende? Mas é porque lá dentro, no teu inconsciente, você tem uma crença limitante dizendo, isso é papo de vendedor. Então, quando eu estou vendendo, eu estou prejudicando alguém. Olha isso é uma crença limitante. Essa crença é uma crença fortíssima que nós precisamos trabalhar na gente, porque eu não consigo visualizar uma profissão, né? E todos nós somos adultos, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos vender os nossos serviços ou os nossos produtos. Então eu acredito que essa é uma crença, vamos dizer assim, a pior, a mais importante de você trabalhar é a crença da venda. Outras crenças, e a gente até pode voltar, tá? Mas outras crenças que nós temos, que eu anotei algumas aqui, tá? Olha, eu não vou conseguir, eu tenho medo de falhar, eu já sou velho demais, tá? São outras crenças que nós temos e que realmente nos prejudica na nossa evolução. Porque todas as vezes que você fala isso, ainda que seja dentro de você, é como se a tua mente, ela criasse mecanismos que aquilo realmente não desse certo, para que você se proteja. Então entenda, gente, que tudo que acontece aqui na nossa mente, ele tem um propósito bom, não é um propósito ruim. Só que, infelizmente, não nos leva para onde a gente quer. Então, por exemplo, se lá na minha infância eu ouvi alguma coisa a meu respeito, por exemplo, fui falar em público e todo mundo deu risada de mim, né? Imagina, na adolescência, você vai falar alguma coisa, todo mundo... não sei o quê, nossa, mas você tem a orelha grande, nossa, mas tem o cabelo, não sei o quê. Aí o que acontece? Você fala, caraca, eu tenho a orelha grande, eu falo errado, eu errei na hora que eu fui falar em público, então aquilo virou uma crença pra você. O que a tua mente vai fazer com você? Ela vai falar assim, toda vez que você for falar em público, ela vai vir aqui no teu ouvidinho e vai falar assim, para com isso, lembra aquele dia que deram risada de você, lembra aquele dia que falaram que você tinha papo de vendedor, lembra aquele dia que falaram tal coisa de você? Então, para de fazer isso, não avance. O que a tua mente está querendo te fazer? Te proteger de viver novamente aquela angústia, aquela tristeza, aquela situação ruim que você viveu. Ainda que cognitivamente, no teu intelecto, você entenda que tudo aquilo que você está vivendo hoje já não é mais, você não é mais aquela criança de 13, 14 anos que tiraram sarro, você não é mais aquela criança que disseram para você
que você ouviu o cara falando que o vendedor era papo de vendedor, mesmo você sabendo isso no teu consciente, no teu inconsciente é outra coisa que está gerindo. Como 95% do nosso comportamento, daquilo que a gente faz, daquilo que rege a nossa vida, não é o nosso consciente, é o nosso inconsciente, é ele que manda na casa toda, né? Para não dizer outra coisa, é ele que manda na nossa vida, então é ali que a gente precisa trabalhar. Então não é naquilo que você sabe conscientemente. Quantas coisas você fala assim, cara, eu sei que isso é errado, mas eu faço. Poxa, eu sei que tal coisa não é legal, mas eu faço. Poxa, eu sei, quando eu vi eu já fiz, eu sei que isso é bom, mas eu não faço, né? Exercício físico, pô, quem aqui tem dúvida que exercício físico é bom? É bom, mas eu não faço. Ah, eu sei que nem falam assim, que o ideal é que a gente levante, que a gente saia das nossas refeições ainda com uma leve fomezinha. Você não precisa sair empanturrado. A gente sabe, mas a gente não faz, entende? Então, assim, nós somos cheios de sabedorias, mas a gente não coloca as coisas em prática. Ou melhor, a gente é cheio não é de sabedoria, porque a sabedoria é quando você coloca em prática. Você sabe muita coisa, mas você não pratica muita coisa, tá? Porque, de novo, voltando aqui pro nosso tema, crença limitante. Você entende que não é aquilo que você quer, mas você não consegue sair daquilo, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e saber é que você tem. A primeira coisa é você falar assim, cara, isso que eu tenho é uma crença limitante. Então vamos lá. Eu vou repetir algumas crenças aqui para você ir identificando, tá? Ó, vendedor, que a gente falou aqui? Papo de vendedor, crença limitante. Todo vendedor é enrolão, crença limitante. Quem é rico não vai para o céu, crença limitante. Todo rico é porque rouba, crença limitante. Vamos pensar em uma assim, se eu empreender eu vou quebrar, crença limitante. Meu pai empreendeu e quebrou, então se eu empreender eu vou quebrar, crença limitante. Que mais, gente? Me ajuda aí com crenças. Identifica alguma crença que você tenha e escreve aqui. Oi, Nerci, sejam bem-vindos, queridos. Identifica, eu tô falando algumas coisas aqui para vocês, vai identificando em você alguma crença que você tem. Sou velho demais para empreender. Esse negócio que eu quero não dá dinheiro. Gente, isso é muito legal, isso é uma crença fortíssima. Você já viu alguém que faz isso que você quer fazer, dar dinheiro? Aí a pessoa vem e só conta pra você quem quebrou, né? E aí você cria uma crença na tua mente. Por exemplo, sei lá, vou jogar aqui aleatório. Fotógrafo. Fotógrafo não fica rico. Isso é uma crença. Existem fotógrafos ricos. Mas eu quero fazer tal coisa, isso não vai me deixar rico. Crença limitante, tá? Porque tem gente que vende pudim de leite e é rico. Entendeu? Gisele, aonde isso? Vai lá no pequenas empresas e grandes negócios que você vai ver. A pessoa inventou um pudim chiquérrimo lá, que ela vende com a própria embalagem dela, toda top, e ela vende o pudim, sei lá, um pudim que hoje custa 20, ela vende a 60 e ela vende pra caramba. Olha lá, legal. Não levo jeito para vender, crença limitante. Sobrancelhas não dão dinheiro, crenças limitantes. E o pior, gente, que às vezes a crença do outro impregna em você. E aí, como é que você faz para sair disso? Esse vende até amanhã é uma crença fortalecedora, né? Quando as pessoas falam coisas pra você que te empodera, por exemplo, crença que te fortalece, você é bom nisso. Quando alguém fala isso pra você, é uma crença fortalecedora. Quando você se acha bom em alguma coisa, isso é uma crença fortalecedora, tá? Agora, quando aquilo te paralisa, crença limitante. Então você precisa saber a diferença dessas coisas. Ambas são crenças, mas uma te limita e a outra te fortalece. Uma te empurra para aquilo que você quer e a outra te emperra para aquilo que você quer. Lembra que hoje no post eu coloquei uma pessoinha tentando subir e uma âncora segurando ela? E eu coloquei o exemplo da âncora e do navio? Gente,
uma âncora segura um navio, tá? Aí a gente olha e fala assim, cara, como assim? A âncora representa quantos por cento do navio? Eu já ouvi falar que é 25%, eu acho que é bem menos que isso, tá? Ou seja, como é que ela segura um navio? Só que eu vou dizer para você, uma crença sua, limitante, você pode ser o navio e a tua crença limitante pode ser a âncora. E essa âncora segura o navio, que é você. Ela para a tua vida, ela faz com que você não alcance, ela faz com que você passe uma vida inteira repetindo uma verdade que não é uma verdade absoluta. Ela foi uma verdade que foi implantada na tua mente. Então a primeira coisa que você precisa saber é identificar. Poxa, isso aqui que tá soando no meu ouvido é uma crença fortalecedora? É legal, a Maria tá dando um exemplo, ó, é o que eu sinto, parece que tem uma âncora me segurando. Exatamente, mas o que são essas âncoras que nos seguram? São crenças limitantes, são coisas coisas realmente que nos paralisam, são coisas mal resolvidas dentro da gente, tá? Todos nós temos isso em algum grau. Agora, o que a gente não pode parar? É de lutar contra isso. É de fazer com que isso tenha o lugar dele na nossa vida, tá? E não nos mate, né? Vamos dizer assim. Porque quando você chega lá no final da tua vida, quando você olhar pra trás, você vai falar assim, cara, eu tive medo do que exatamente? Tá? E calma aí que eu vou te falar umas coisinhas aqui pra gente virar a nossa chave a respeito de crenças, tá? Vamos lá, vender, nós falamos sobre vendas, falamos sobre dinheiro, já sou velho demais, nunca é tarde demais, é tarde demais para eu começar. E aí, beleza, identifiquei, Gisele, identifiquei aqui que eu tenho um monte de crença. Eu vou até pedir para vocês fazerem um exercício, tá? Gente, a gente não muda só de ouvir, tá? Eu tô aqui, como eu falei para vocês, esse vídeo não vai ficar gravado, isso aqui é material que eu entrego nas minhas mentorias em grupo. E eu tô entregando aqui gratuitamente para vocês, então a probabilidade que isso não fique gravado por mais de 24 horas é muito grande. Então eu vou falar para você fazer um exercício, se você puder fazer agora, faça, né? Principalmente se você é aquela pessoa que procrastina, que você vai deixar para depois, você não vai fazer. Então faça agora, porque quando você escreve, muitas fichas caem, tá? Você vai começar a perceber. Escreve aí pelo menos umas 5 crenças que você tem. Crenças limitantes, crenças que te limitam. Pode ser a respeito de dinheiro, tá? Porque dinheiro é algo assim que a gente tem muitas crenças, gente. Por exemplo, você começou a ganhar dinheiro no teu negócio, começou a fazer dinheiro, né? Porque a gente não ganha, é muito raro, a gente ganha quando é criança. Começou a fazer dinheiro com o teu negócio, aí vem alguém e fala pra você assim, ai, agora você só pensa em dinheiro, né? Aí você começa a ficar aquilo, né? Começa a ficar tenso com essa frase. Isso virou uma crença limitante para você? Eu tenho crença. Quando eu vejo alguém com carrão, eu olho e falo assim, isso não é para mim. Isso pode ser uma crença. Sabe quando você entra naqueles lugares chiquérrimos, chiquérrimos? Aí você entra, você começa a se sentir constrangido porque você fala assim, esse lugar aqui não é pra mim. Isso é uma crença limitante, tá? Eu tô ajudando aqui vocês a pensarem o que são crenças limitantes aí pra você escrever, tá bom? Então, por exemplo, ou de repente um bairro que você quer morar, sabe? Você olha aquele lugar e aí você fala assim, imagina, quem sou... Ó, essa frase, gente, é crença limitante. Quem sou eu para morar em tal lugar? Quem sou eu para jantar em tal lugar? Quem sou eu para sair de férias e ir para tal lugar? Isso é crença limitante. Essa frase, quem sou eu, já te limitou. Já te colocou lá no buraco. Então, se você usa essa frase, se você tem essa frase aí na tua mente, já escreve que ela é uma crença limitante, tá? Uma outra crença, andar com dinheiro na carteira. Se eu andar... Tipo assim, você nunca foi assaltado na vida, mas aí você fala assim, se eu tiver com dinheiro na carteira, vão me assaltar. Então você já anda com medo. Vão me assaltar, vão me assaltar, vão me assaltar. Isso é uma crença que você coloca também, é um limitador. E aí o que acontece? Parece que você acaba meio que atrai aquilo mesmo pra você, né? Enfim, isso aí já é tema até para outra live. Outra crença. De novo, vendedor. Gente, de vendas é muito importante você escrever, tá? Vendedor é enrolão, vendedor, papo de vendedor, meu trabalho só vale X, ou seja, você coloca teto, né? Teto no que você faz. Quem vai pagar tanto por um trabalho X? Crença limitante, beleza?
Colocou aí, listou 5, 10 itens. Eu acho 5 pouco, tá? Porque a gente tem pelo menos uns 50. É muito louco isso. Se você começar a escrever mesmo, vai embora, porque você tem crença em todas as áreas. Ah, em área de relacionamento. Homem nenhum presta. Meu Deus do céu, gente, olha que forte isso. Homem nenhum presta. Mulher só gosta de dinheiro. Então, assim, são frases. E aí vem as tais das crenças coletivas, tá? Que a gente começa a trazer para nossa vida. Crenças coletivas, ou seja, aquilo que eu ouvia da minha mãe, aquilo que eu ouvia do meu pai, aquilo que eu ouvi dos meus professores, aquilo que eu ouvi na igreja, de um pastor, de um padre, enfim, de um líder religioso. Só que aí você vai colocar ao lado, na segunda fileira, você vai escrever as crenças, aí você vai partir ao meio. Ao lado, você vai colocar o seguinte, através dessas crenças, quais são as crenças que você pode, quais as palavras que você pode substituir essas crenças? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não vou conseguir, é uma crença limitante. O que você vai colocar ao lado? Vou fazer dar certo. Então, assim, eu quero abrir um negócio. Aí vem lá a crença, não, você não vai conseguir. Aí você fala assim, eu vou fazer dar certo. Então você vai substituindo, essa crença ela não foi plantada na tua cabeça de um dia para o outro, tá? Então substituir essa crença também não vai ser de um dia para o outro. Você vai ter que ir aos poucos, como se você estivesse dando novos comandos para tua mente, como se você estivesse cuidando mesmo da tua mente. Olha que coisa interessante, né? Eu agora, diz que quando a gente vai ficando velho, a gente começa a ter plantas em casa. Vocês podem ver que eu tenho planta aqui, eu tenho a minha orquídea maravilhosa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Queria muito que ela ficasse à mostra, mas não deu, porque ela é grande demais. Como eu gosto muito de plantas, o que eu descobri esses dias? Né, fuçando aí, gente, eu não sabia. Mas tem muitas coisinhas que você vai pondo lá, tem vitamina, sei lá o que vai deixar a planta mais bonita, etc. Ela vai viver mais tempo. Então, a crença é a mesma coisa. Então, imagina que uma areazinha ali da tua mente tá toda podrinha, ela tá toda feinha, tá? Então, você vai pegar e vai começar a limpar essa areazinha, né, dessas crenças limitantes aí, e você vai fazer o quê? Você vai trocá-las por crenças fortalecedoras, tá? Tá, meu pai me ama, mas ele falou que eu preciso mudar, mas eu amo o que eu faço. Então, por quê? Porque o teu pai está querendo, ele faz isso por amor, porque ele entende que isso não é o melhor para você. Nossos pais, via de regra, eles vêm de uma outra era, né, gente? De uma outra geração. Uma geração onde você entrava numa empresa, tinha um salário fixo, aposentava e ia até o final. Não é assim? Então, assim, nós estamos em outra geração. Então, assim, é normal você conflitar a geração dos seus pais com a tua. Normal, assim como a minha geração vai conflitar com a das minhas filhas. Isso é normal. Não se assuste com isso é básico, tá? Eu lembro quando eu fui trabalhar externo, eu trabalhava interno. Quando eu fui trabalhar externo, o meu pai falou assim pra mim, filha, tem certeza que você quer trabalhar na rua? É tão perigoso trabalhar na rua, não sei o quê, não sei o quê. Ele não estava querendo que eu não evoluísse, mas ele estava querendo me proteger. Só que essa proteção excessiva me faria não evoluir, entendeu? Então é isso. Legal, galera. O Vanderlei tá falando que não precisa conversar com as plantas. Precisa sim, eu converso com elas. Linda! Conversar com as plantas faz parte, conversar com os animais também. A minha gatinha, eu mais brigo com ela do que converso. Mas tudo bem, porque ela é muito arteira. Então, do lado, você vai colocar lá quais são as crenças fortalecedoras, para que você possa todos os dias ir adubando essa terrinha aqui que estava estragadinha, tá bom? Olha que coisa interessante. Tem um livro do Joseph Murphy, ele é O Poder do Subconsciente. E lá ele conta do cantor Caruso, que quando o cantor Caruso foi entrar para fazer um show, ele disse que veio aquela vozinha. A vozinha de quem? Da crença limitante, dizendo assim... Você pode gaguejar, a tua voz não é tão bonita assim, e se te vaiarem, mas pode acontecer isso, mas você pode tropeçar mais. Aí ele deu um grito com ele mesmo, né? Ele falou assim, eu menor, ele chamou eu menor, que é o teu inconsciente. Eu menor, você não vai calar o meu eu maior. Quem é o eu maior dele? Era o
consciente dele. Então, assim, você não vai calar, e aí tem várias vertentes, pode ser self 1, self 2, mas aqui a gente vai falar só de crença limitante para não confundir a mente, tá? Então seria a minha crença limitante dizendo assim, você não vai conseguir, você vai gaguejar, a luz não vai ficar boa, você vai tropeçar no vestido. Aí eu dou um grito e falo para minha crença limitante, eu menor, você não vai calar o meu eu maior, que são as minhas crenças fortalecedoras. E quando ele deu esse grito, que foi com ele mesmo, ele entrou no palco e estreou, e aí ele fez o maior sucesso, e enfim, ele aprendeu naquele dia que ele tinha que dar ordens para a mente dele. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós ainda somos da geração que não foi educada a cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. Por acaso na escola foi ensinado que você precisa aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com os seus sentimentos? Coisa nenhuma. A gente vai aprendendo na tentativa e erro, entendeu? Levando cabeçadas, levanta, vai, cai de novo, não sei o quê. É assim, na verdade, nós somos assim, fortes pra caramba, entendeu? Porque a gente cai, levanta e continua. Só que assim, agora a nossa geração tá começando a abrir os nossos olhos de que nós temos múltiplas inteligências, que nós somos seres emocionais, nós não somos seres, como a gente pensa que nós somos seres racionais que temos emoções. Não, nós somos seres emocionais que racionalizamos as coisas. Então, a partir disso, a partir dessas informações que nós temos, a gente está começando a amadurecer a ideia de que nós precisamos cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mentalidade, fortalecer a nossa mentalidade e que não dá para deixar a nossa mente ali muito solta, porque se a gente deixa ela muito solta, ela leva a gente para onde? Somente para aquilo que é gostosinho, para aquilo que a gente quer na hora. Então, assim, o meu corpo quer acordar a hora que quer, o meu corpo quer comer o que quer, o meu corpo quer descansar o dia inteiro, se deixar. O que a minha mente quer? A minha mente quer economizar energia. Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa que exige uma certa energia, me dá preguiça. Todas as vezes que eu vou ler um livro, me dá sono. Por quê? Porque o teu corpo quer economizar energia, ele quer guardar energia. E aí, você é um ser inteligente, que já entendeu que você tem ali crenças que precisam ser trabalhadas, que você tem ali que dominar um pouquinho mais a tua vida, que se você deixar ela solta, ela vai literalmente pro vinagre. O que é que você tem que fazer? Você precisa pegar as rédeas da tua vida, né? Então isso tudo é muito novo pra gente. Então não se assuste se pra você ainda tá amadurecendo a ideia de investir em você, investir em conhecimento, investir em mentoria, investir em cursos de inteligência emocional, É tudo muito novo, tá? Isso é muito novo para nossa geração. Só que quem se permite fazer isso são as pessoas que saem dessas prisões que nós vivemos. São as pessoas que conseguem, solta uma amarra aqui, solta uma amarra ali, e ela consegue sair e seguir na direção que ela quer, tá bom? Outra forma que tem de você quebrar as crenças limitantes é você questionar a tua crença. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, vamos lá. Veio lá um pensamento, uma crença que você fala assim, cara, eu penso toda hora isso me limita, isso faz eu paralisar. Aí você vai pegar e vai questionar. Tá, e se eu fizer isso, o que de pior pode me acontecer? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma live. Vou dar um exemplo aqui. Preciso fazer uma live, mas eu morro de vergonha de fazer a live, ou eu tenho medo de ficar falando aqui sozinha pra câmera, todo mundo vai embora, todo mundo foi assistir a novela das 8 e eu fiquei sozinha. O que de pior pode acontecer se isso acontecer? Nada. Eu vou deixar a live gravada, outras pessoas vão assistir, depois eu vou cortar em pequenos pedaços, vou criar conteúdo para as minhas redes sociais, vou melhorar, vou aprender e vou me tornando uma pessoa o quê? Antifrágil, que é um outro tema que eu vou usar numa live aí com vocês, tá? Antifrágil, ou seja, eu pego aquilo que eu morro de medo e eu faço aquilo com medo mesmo, tá? Então, outra forma que você tem de ir quebrando crenças limitantes. Estou com medo de fazer algo, mas esse algo eu sei que ele é importante para minha vida, para o meu crescimento, para minha vida profissional alavancar. Vou fazer com medo mesmo. O máximo que eu posso fazer é calcular, né?
calcular os erros, calcular as perdas e ganhos, que é outra coisa que você aprende a fazer também em mentoria, calcular perdas e ganhos também, para você não sair enlouquecido fazendo um monte de coisa, entendeu? Então, assim, são coisas, gente, que vão te dando norte para tua vida, vão ajudando você a ir tirando uma pedra daqui, uma pedra dali, e aí você consegue avançar, tá? Todos os dias, eu trabalho com mentoria já faz mais de 5 anos, então, assim, e eu tenho muito contato com os meus mentorados, quase que diários, assim, né? A gente, apesar dos nossos encontros serem semanais, a gente acaba tendo muito contato. E é muito comum, todos os dias eu receber um depoimento. Eu sempre posto, às vezes eu até posto aqui para vocês acompanharem, até para vocês também se incentivarem a buscar essa evolução, a buscar também não viver uma vidinha mais ou menos, uma vidinha só de assim, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou fazer o que dá, vou fazer o que a vida me proporcionar. Não, não é assim. Você pode tomar as rédeas da tua vida, você pode fazer escolhas, você pode tomar decisões. Não precisa ser. Você trabalha hoje com o que a vida te entregou ou com o que você ama. Você escolheu o que você quer fazer hoje? É você é o dono da tua vida, ou é o que as pessoas te entregam, entende? Ou foi o que a vida te entregou e você só está obedecendo até o final. Eu acho que são reflexões muito importantes que vale a pena a gente fazer, tá bom? Vez ou outra eu faço essa reflexão. Eu moro onde eu quero morar, eu vivo a vida que eu quero, se não, eu tenho condições de fazer. De novo, eu vou dar um exemplo para vocês, que ele é forte, mas ele vale a pena. Lá no fim da vida, lá no seu último dia, quando você olhar para trás, você vai olhar com orgulho de eu fiz. Deu errado, mas eu fiz. Deu certo porque eu fiz. Qual que é a chance de dar certo? Se você fizer ou se você não fizer? É só se você fizer. Qual a chance de dar errado? Se você não fizer, você tem chance de dar errado. E se você fizer, você também tem chance de dar errado. Ou seja, então assim, a chance de dar certo é muito melhor. Porque você pode fazer e dar certo. Entendeu? Por que não? Por que não dá certo? De novo, é crença limitante. Então assim, vamos trabalhar essas crenças? Então eu dei aí os exercícios para vocês. Coloca aí numa filinha tudo aquilo que você tem como crença limitante. E aí, de novo, sobre dinheiro, sobre venda, sobre carreira. Vai escrevendo aí, faz esse exercício. E aí ao lado você coloca como é que você pode mudar essa crença. Coloca frases aí, como eu dei exemplo aqui para vocês, ó. Não vou conseguir, vou fazer dar certo. E se não der certo, aí você pode colocar assim, frase assim, e se não der certo? Aí você pode colocar ao lado, vou fazer até dar certo. Essa semana eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim pra mim, qual é a data, qual é o prazo pra isso dar certo? Eu falei assim, não tem prazo, porque vai dar certo. Quando eu tinha loja, eu lembro que a moça que trabalhava comigo, ela sempre falava assim pra mim, Gi, mas e se isso aqui não vender? Ela sempre falava assim, mas e se isso não vender? Eu falei assim, não tem essa possibilidade de não vender, vai vender. Nossa, mas você é muito confiante. Não, vai vender, tem que vender, a gente vai fazer vender, entendeu? Então o teu cliente, ele precisa daquilo que você vende, então não tenha medo de vender, não tenha medo de vender, tá? Já sou velho para mudar, aí você vai colocar ali uma frase que muda essa crença. É tarde demais, você vai colocar ali, por exemplo, se você pensa lá, é tarde demais para fazer tal coisa, você vai pensar assim, eu ainda tenho mais tempo de vida, ou o que já passou, independente de qualquer coisa. Vai pesquisar com quantos anos o dono da Globo fundou a Globo. Vai pesquisar com quantos anos ele fundou. Aí você vai ver se você é velho demais, tá bom? Não vou falar para vocês, vão pesquisar. Que mais? Aí você vai lá colocando, quem tem rico não é bom. Aí você vai colocar lá quantas pessoas que você conhece que têm dinheiro e que fazem doações, quantas empresas. Gente, quando você tem dinheiro, você tem mais condições de ajudar pessoas. Na verdade, o dinheiro ele só aflora quem você é na tua essência, tá? Então não é o dinheiro que muda. Se a pessoa ela não era boa, o dinheiro só aflorou o que ela já era. Entendeu? Então, o dinheiro, ele é neutro, ele é uma ferramenta. Você usa para o bem ou para o mal. Eu posso pegar aqui uma tesoura e falar, tesoura, ela é boa ou ela é ruim? Ela é só uma tesoura, né? Se você usar para recortar pano, ela é ótima. Se você usar para ferir alguém, ela foi péssima.
ela é apenas um instrumento, dinheiro, a mesma coisa, tá bom? Então você escreve lá na outra linha as suas crenças fortalecedoras para você ir adubando. E uma outra coisa é você questionar a tua crença. Então, de novo, todas as vezes que você tiver uma crença que te limita, você vai lá e questiona essa crença. Tá, mas por quê? De onde veio isso? De onde veio esse pensamento? Por que eu acredito nisso? Aí você vai começar a descobrir, eu acredito nisso porque os meus pais pensavam assim. Aí você vai conversar com você mesmo, dizer assim, mas você não é os seus pais. Nós estamos em outro ano, nós estamos em outra década, nós estamos em outro, enfim, entendeu? E aí você vai começar a dar inputs para você mesmo, né? Você vai começar como que eu vou dizer assim, a mudar aí o teu modelo mental, você vai começar a mudar aquilo que você pensa. De novo, aos poucos, tá? Não adianta, então você tá me dizendo, Gisele, que é só eu ter pensamento positivo? Não, eu não estou falando de pensamento positivo aqui, tá bom? Eu estou falando de mudar uma crença limitante, colocando uma crença no lugar. Se você só tentar limpar essa crença e não colocar nenhuma crença no lugar, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então é muito importante você pegar essa crença, limpar e colocar crenças novas, crenças fortalecedoras. Se fizer sentido para você, lembra do que eu te falei lá do eu menor e o eu maior. Quando o teu eu menor quiser te calar, você dá um grito nele e faz o eu maior fortalecer, que é a tua essência, é aquilo que você é de verdade, tá bom? E aquela pergunta, o que de pior pode acontecer se eu realmente resolver fazer isso, certo? Uau! Falei sem nem respirar, né? Eu sempre acho que as pessoas não vão gostar das minhas artes. Crença limitante, Luan. Quando você acha que, primeiro, não vão gostar, você está falando de quantas pessoas? Outra coisa, quantas pessoas? Você vai apresentar para 10, se uma não gostar, você pode ter certeza que aquela uma vai ficar mais na tua mente do que as outras 9 que gostaram. Por exemplo, agora entraram várias pessoas aqui na minha live, algumas ficaram. É mais importante as que saíram ou as que ficaram? Eu tô conectada com quem ficou, entendeu? Então, assim, se as suas artes, se algumas pessoas, se alguém não gostar da tua arte, tá tudo bem. Não é para aquela pessoa. E as que gostarem? Entende? Então, assim, tá cheio de gente que nesse momento escolheu assistir outra coisa. Tá cheio de gente que escolheu nesse momento fazer outra coisa e tá tudo bem. Entende? O meu trabalho hoje auxiliar empreendedores, né? Dar mentoria para empreendedores. O que a gente mais trabalha é mentalidade. Então, assim, então, assim, todos os empreendedores têm que contratar meu serviço? Claro que não, entendeu? Olha que legal, Maria tá até elogiando o seu trabalho. Então, você tem que entender que o seu trabalho não é para todo mundo. E tá tudo bem, tá? Então isso já é uma mentalidade do antifrágil, que inclusive eu já vou pedir para vocês a permissão de comentar agora um pouquinho sobre alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo, tá? Então assim, aí tem pessoas que falam, Gi, como é que eu faço para ser mentorada por você? Eu tenho algumas formas de você ser mentorada ou mentorado, né? Que é a mentoria individual, que sou eu e você só, a gente vai trabalhar aquilo que é específico para você. E eu tenho, que aí é um valor, e aí eu tenho a minha mentoria em grupo. E aí você pode falar assim, gente, em grupo não rola. Gente, a minha mentoria em grupo do ano passado, assim, sem mentira nenhuma, as pessoas tiveram cada resultado. Eram pessoas que nem às vezes conseguiam assistir a mentoria no horário, sozinha, e as pessoas conseguiram. Eu tenho uma cliente, vou contar só de uma cliente, tá? Que eu tenho o depoimento dela, se você procurar aí você vai achar. Ela fazia um trabalho bem manualzinho para conseguir patrocínio para um outro trabalho dela. Vou tentar dar um pano de fundo, assim. Ela fazia, por exemplo, trufa para vender, para conseguir um patrocínio, para promover um show, tá? Tô dando um exemplo aqui, é mais ou menos isso. Através da mentoria, ela se empoderou a escrever um planejamento lá, um projeto, e mandar para Secretaria da Educação, por exemplo.
Através dessa escrita que ela fez, ela foi contemplada com valor para investir lá no projeto dela de R$ 10.000. Então, assim, imagina, você vende um produtinho de 2. Então, assim, na mente dela, vai um produto de 3 ou 4 ou R$ 5, que seja. Então, até então, na mente dela, tava esse ganho, R$ 5, R$ 5, R$ 5, R$ 5. Meu, de 5 em 5, para você juntar 1.000, é muito. Você tem que vender muito 5 para juntar 1.000. Em uma ação que ela teve, e ela não é uma mentorada individual, ela é uma mentorada em grupo, ela fez uma ação que ela faturou 10.000. Então, assim, você concorda que a mentalidade dela já expandiu dos 5 para os 10, dos R$ 5 para os R$ 10.000? Então, aí ela já começou a não ver mais limite no negócio dela. E aí, daqui a pouco, passaram-se algumas semanas, ela me escreveu: eu estou passando para avisar que eu já fui mais contemplada mais 2 vezes por 2 projetos de 5.000. Ou seja, 10 de novo, em plena pandemia. Ela faturou R$ 20.000 dentro daquilo que ela se propôs a fazer. E ela não estava na minha mentoria individual, ela estava na minha mentoria em grupo. Então, não subestime uma mentoria em grupo. Qual é a diferença? O valor é mais acessível, você acaba conhecendo mais pessoas, o que eu acho também muito legal, e até você acaba sabendo um pouco da evolução da turma e até das vulnerabilidades, e você aprende com ambas as situações, tá bom? Então, assim, a semana que vem eu vou fazer mais live e aí eu vou abrir para vocês quais são as datas que vão abrir a mentoria em grupo e os valores. Eu acredito que, assim, só... Ai, Gi, mentoria... Olha outra crença limitante. Mentoria é muito caro. Caro quanto? O que é caro para você? E você deixar de vender um produto de 5 e fazer e vender, ganhar não gosto de usar essa palavra ganhar, mas faturar ou realizar 10.000, foi caro para essa pessoa a mentoria? Ela pagou, na verdade, no ano passado, 997 para fazer em grupo. Foi caro para ela em um projeto que ela se arriscou a fazer, porque até então ela achava só lembra do teto? O teto era produtinhos. Quando ela viu que ela tinha mais possibilidades, ela deu um salto que não foi nem eu não sei nem quantas vezes mais, né? Enfim, então foi caro? Então o que é caro ou barato, né? Às vezes caro, gente, é permanecer onde você tá, sem fazer nada. Isso é caro, entendeu? Deus me livre ficar parado no mesmo lugar. Deus me livre achar caro investir em mim. Eu faço, nos cursos que eu faço, eu não tenho curso nenhum que eu compro por menos de R$ 1.000, não tem. Então, assim, é caro para mim, nada é caro quando é para mim. E aí eu tenho uma crença muito fortalecedora que eu aprendi com meu pai. Conhecimento e sabedoria é algo que ninguém te tira. As pessoas tiram seu carro, as pessoas tiram tudo de você, mas elas não tiram o que você sabe, o teu conhecimento. E se tirarem tudo de você, o teu conhecimento é o que vai fazer você se levantar. As tuas crenças fortalecedoras é o que vai fazer você levantar do teu tombo e continuar, e às vezes dar um salto e virar a tua vida para o melhor, ou a tua crença limitante vai fazer você ficar onde você tá, vai fazer você ficar ali, parado, prostrado, olhando apenas para o problema. Como eu brinco, às vezes, lambendo as feridas, entendeu? Então, assim, é só uma escolha. Então, o barato ou caro é muito relativo, tá bom? Então, galera, é isso. Eu tô aqui falando para vocês sobre algumas coisas que eu faço. E nas próximas lives vocês vão ter oportunidade de saber quando que começa, né? Quantas vezes nós vamos nos encontrar aí no particular. Então, assim, pela live já dá para você entender o que acontece aí dentro da mentoria. É claro que lá dentro da mentoria é muito mais profundo, né? A gente tem muito mais ações, muito mais desafios. Nós somos movidos por desafios, tá, gente? São os desafios que nos fazem crescer, tá bom? Então, assim, pensa com carinho, acompanhe as próximas lives, você vai saber. Acho que a próxima live, se eu não me engano, é na terça-feira, mas se tiver antes eu te aviso, porque eu posso fazer lives aleatórias, tá bom? Às vezes me vem aí um insight, eu acho que vale a pena comentar com vocês, eu entro na live. As lives vão ficar gravadas, vai ficar assim, vai ficar gravada por 24 horas, tá? Então, se você puder, assiste desde o comecinho, porque o tema é muito importante. Volto a repetir, o tema dessa live é um conteúdo
que eu cobro para entregar e eu estou entregando aqui gratuitamente para vocês. Então aproveite que esse conteúdo não seja algo que você ouviu por aqui, saiu por aqui e não colocou nada em prática. Coloque em prática, mude as suas crenças, crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Gratidão, Maria, gratidão, Dê, espero que seja sempre esse horário, hein? Tá bom, querida? Eu vou fazer testes, na verdade, tá? Eu vou fazer algumas durante o dia, algumas às 18h18, mas eu sempre deixo pelo menos 24 horas a live gravada, então vocês conseguem assistir. Olha, gente, eu comecei, meu cabelo tava molhado, eu vou começar a passar gel no cabelo, depois vocês me falam como é que fica melhor, tá? Porque eu gosto de saber a opinião de vocês. Aqui só tem pessoas queridas, graças a Deus. Eu falo que eu ainda não tenho haters. Alguns aparecem aí de vez em quando, mas ainda bem que a gente tem umas opções aí que é só ir lá e bloquear. Galera, então, olha, gratidão, gratidão, gratidão. E eu sempre digo o seguinte, se alguma coisa que eu falei para vocês não fez sentido, fique apenas com a minha intenção positiva, tá bom? E se algo que eu falei serviu para você, é seu, eu entrego para você. Então você pode entregar para outras pessoas, distribua, ensine, que é a melhor forma de você aprender. E outra coisa, Gi, mas como que eu vou ensinar se às vezes nem na minha vida tá tudo resolvido? Não interessa, isso também é uma crença limitante. Isso também é uma crença limitante. Você é livre para falar o que você quiser, para ajudar as pessoas, tá bom? Para de deixar essa vozinha do eu menor te calar, tá bom? Então, assim, se você ficar aqui, se você continuar seguindo as lives, você vai ver que muita coisa vai mudar. Tá tudo bem se não for o seu momento de entrar na mentoria, você vai participar aqui gratuito. Mas se fizer sentido para você, entra na mentoria, porque eu tenho certeza que você realmente vai fazer um 2021. Eu não tenho, graças a Deus, até hoje, mentorias que a pessoa entra e sai igual. Isso não existe, tá bom? Ela entra de um jeito e ela sai diferente. Gratidão, vocês que são lindos, são maravilhosos, eu honro e respeito cada um de vocês que estão aqui, tá bom? Eu espero realmente que tenha contribuído com a vida de vocês, tá? Assista de novo e se você quiser pode compartilhar, tá bom? Compartilha. E depois eu vou mandar ela lá pro YouTube e aí depois eu fecho ela porque para que ela não fique aí, tá bom? Beijos! Até a próxima live, eu aviso vocês, ó. Ah, e uma outra coisa muito importante. Façam um printzinho aqui da tela, eu vou tirar aqui os comentários, coloquem bastante coraçõezinhos, e aí eu vou pedir uma gentileza, faça um print e me marca no seu stories, porque aí nas próximas lives as pessoas veem, ó, faça um printzinho, pode ser? Vamos fazer? Acho que deu, né, gente? Ó, cheio de coraçõezinhos agora, ó, faz o print. Aê! E aí, você me marca lá, tá bom? No seu status, coloca lá live e tal, tá gravada, escreve alguma coisinha, escreve o que fez sentido pra você, porque aí os seus seguidores vão clicar lá e vão vir assistir a live, porque as pessoas gostam daquilo que você indica, tá bom? Então, ó, beijo, beijo, beijo. E participem lá das enquetes pra gente saber quais são os temas das próximas lives. Beijo! Gratidão!